Então vamos dar continuidade aqui, certo? Na página 251, o exemplo 7.53, corrente e tensão em um indutor. Essa questão aqui é uma questão bem elaborada, certo? Então a gente deve ter bastante cautela ao resolver, né? E é o seguinte, a entrada do circuito da figura 7.5-13 é essa tensão aqui, certo? Então V de T igual a 4 vezes E elevado a menos 20T volts aqui para T maior que zero. A saída é a corrente, né? No caso essa corrente aqui, que é uma corrente no tempo, né? Que ela é igual a menos 1, certo? 2 vezes E elevado a menos 20T menos 5 ampere, também para T maior ou igual a zero, certo? A figura, essa figura aqui, onde aqui eu tenho um indutor, certo? Que eu vou chamar de L. Aqui eu tenho um resistor que eu vou chamar de R. E aqui eu tenho a minha fonte de tensão, né? Cujo o valor dela é esse aqui, certo? Perceba que ainda na figura ele diz o seguinte, que aqui saindo, né, eu tenho a minha corrente IL, certo? Em função do tempo, evidentemente, IL de T. E aqui eu tenho a minha outra corrente, certo? Saindo aqui desse nó também, que é a minha I de T, certo? Que no caso seria essa corrente aqui. E ele ainda diz o seguinte, que a corrente inicial no indutor, ou seja, a minha IL de zero, ela é igual a menos 3,5 ampere, certo? Então vou fazer o seguinte, aí ele pede, né? Determine os valores da indutância L e da resistência R. Eu espero que a chuva não esteja atrapalhando, né? Porque realmente tem esse barulhinho que, inclusive, eu acho até um barulho muito bom, assim, barulho da chuva, né? Então determine o L e o R, tá certo? Os valores da indutância e da resistência. Veja como essa questão ela é bem elaborada, eu diria. Antes de prosseguir aqui no vídeo, tenta resolver ela, tá certo? Porque eu acho que é interessante para você ir treinando, né? Aí se você conseguir resolver, parabéns. Se você não conseguiu resolver, vamos lá. Perceba que aqui eu posso chamar o meu nó de referência aqui de qualquer nó, né? Eu vou dizer que esse aqui seja o meu nó de referência, certo? Porque sempre, como eu já havia dito, eu tenho que colocar um nó de referência. Tanto faz, eu posso escolher o nó de referência que eu quiser. Então perceba que eu tenho apenas um nó aqui, certo? E eu vou aplicar LKT, ou perdão, LKC, certo? Vou aplicar LKC a esse nó. Perceba que se eu aplicar, vamos supor que eu tire esse nó de referência aqui, aplicar LKC a esse nó e a esse nó, dá no mesmo, eu vou obter a mesma equação, né? Então eu vou estar aplicando LKC apenas nesse nó aqui, tá certo? Perceba também que eu posso convencionar, né, essa corrente do resistor aqui, certo? Eu posso dizer que ela está saindo para cá ou entrando, tanto faz, certo? Depois eu vou achar ela, então eu posso sempre convencionar. Aqui no indutor a mesma coisa, certo? Eu poderia convencionar, só que aqui ele já convencionou que no caso essa corrente está saindo, certo? E ele deu essa I de T aqui. Se estivesse entrando, aqui se tivesse ao contrário, então a gente multiplicaria a corrente por menos 1, certo? Mas já disse que estava saindo aqui. E aqui a gente vai aplicar o nosso LKC, certo? Então perceba bem, a nossa corrente IT ela está entrando no nó, certo? Então eu vou colocar aqui IT com bastante cautela para a gente não errar, certo? Ela vai ser igual à corrente que está saindo, que eu vou chamar essa corrente aqui de IR, certo? Então ela vai ser igual a IR mais IL,
certo? Simplesmente apliquei o LKC normalmente. Só que o detalhe é que eu tenho IDT, certo? Então eu vou pegar IDT e vou colocar no lugar de IDT aqui. Eu vou só tirar isso aqui daqui, porque eu acho que isso aqui vai atrapalhar aqui, né? Vou organizar aqui, certo? Então eu vou tirar o meu IDT, certo? Vou tirar o meu IDT daqui e eu vou colocar o IDT normalmente, certo? Então o IDT é igual a isso aqui, certo? Perceba que eu também tenho o meu IL, certo? E também tem o meu IR, mas para isso eu vou ter que deduzi-los, certo? Então perceba bem, a gente sabe pela fórmula que a tensão no indutor, certo? Ela é igual a L vezes DIDT, certo? Então a gente sabe também que a minha corrente no indutor, né, IDT pela fórmula, ela é 1 sobre L integral de TO a TO mais T, né, de V de T DT mais um IO inicial. E a gente tem um IO inicial, certo? Então eu vou simplesmente coloquei as duas fórmulas aqui. Agora eu vou tirar essa fórmula daqui, que ela não nos vai ser útil, porque eu quero achar a minha corrente, certo? Então a minha corrente vai ser essa aqui, ó. I de T vai ser igual a 1 sobre L. Agora, quem é a integral? Quem é essa integral de V de T aqui? Eu tenho V de T, certo? Eu vou fazer essa integral aqui dessa forma. Olha quem é o meu V de T, certo? Olha quem é o meu V de T. Então simplesmente eu vou substituir o V de T aqui, certo? E isso aqui vai ficar assim, certo? Então simplesmente eu peguei o meu V de T e substituí ele na fórmula, que é 4 vezes E elevado a menos 20. Agora eu vou fazer o seguinte, já substituí o meu V de T aqui, certo? E agora eu vou substituir o meu IO, que é a corrente inicial no indutor também, certo? E ele diz que essa corrente inicial no indutor, ela é de menos 3,5 ampere, certo? Então agora vamos nos preocupar com essa integral aqui, ó, com essa integral. E a gente vai ter que ter bastante cautela, certo? Se você ainda não viu os vídeos de perdão, é porque com essa mudança de tempo eu estou um pouco resfriado, mas vamos lá. Se você ainda não viu os vídeos de integração, certo? Conceitos de integral, vou estar deixando o link aqui, certo? Para direcionar você para lá. Caso você já tenha os conceitos de integral, vamos resolver essa integral aqui. Porque com certeza parte do segredo dessa questão está nessa integral, certo? Então vamos tentar fazer ela aqui, tá certo? Eu vou só tirar isso daqui que eu copiei errado e colocar o correto. Ok. A princípio eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato, certo? Vamos aqui no Google ver quem é a função E elevado a menos T, certo? E olha que interessante essa função, certo? No ponto 0 ela é igual a 1 e aí ela vai decaindo, tá certo? Então o que nós vamos fazer agora vai ser integrar essa função, certo? Nós vamos para isso também utilizar a regra da cadeia e vamos lá. Se eu for integrar isso aqui, E elevado a menos T, isso aqui vai ser igual na regra da cadeia, né? Eu vou colocar, caso você ainda não tenha visto, sugiro também que você veja antes de assistir. E eu vou simplesmente dizer que essa integral ela vai ser menos E
elevado a menos t. Do ponto T, que é onde eu quero, até o ponto zero. Certo? Logo, essa integral ela vai ser e elevado a menos t, certo? Menos e elevado a menos zero, certo? Só que eu sei que menos vezes menos é mais e e elevado a zero é igual a 1. Logo, isso aqui vai ficar menos e elevado a t mais 1, certo? Perceba que quando t é igual a zero, a minha área é zero. Logo, se eu colocar zero aqui, vai ficar menos 1 mais 1, que vai dar zero. Então, esse é um dos segredos dessa questão. Tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora integrar e elevado a menos 20t, certo? Esse 4 eu poderia colocar para cá, né? Para fora da integral. E eu estaria integrando apenas e elevado a menos 20t. É isso que nós vamos fazer agora. Então, do mesmo modo, aqui evidentemente faltou o dt aqui, né? Poderia estar colocando aqui. De vez em quando acontecem esses errozinhos, mas normal, não, nada que atrapalhe o nosso objetivo, não. E elevado a menos 20t, certo? Vou integrar isso aqui. Integral disso aqui no tempo. Isso vai ser o que? O menos 20 eu vou passar para baixo. Vai ficar e elevado a menos 20, certo? Dividido por menos 20, certo? Como eu tenho 4 aqui, isso aqui, né? Isso aqui de t até zero, certo? Porque perceba que isso é uma integral definida. Então isso vai ficar menos e elevado a menos 20t, certo? Dividido por 20 mais 1 dividido por 20. Da mesma forma que a gente fez esse aqui, a gente fez o anterior, certo? Isso aqui ainda vai ser multiplicado, certo? Por 4 sobre L. Então, isso aqui tudo multiplicado por 4 sobre L. Eu posso fazer essa multiplicação. Eu posso cortar aqui o 4 e o 20. E eu vou dizer que menos e elevado a menos 20t, certo? Dividido por 5L mais 1 dividido por 5L, certo? Simplesmente simplifiquei aqui a equação. Tirei ela da evidência, né? Geralmente quando a gente tira da evidência não é simplificar, mas tudo bem. Então, isso aqui tudo, menos ainda 3,5, isso vai ser igual ao meu I de t. Certo? Perdão. Na verdade, isso vai ser igual ao meu IL, o meu IL de t, certo? Porque é a corrente da minha indutância. Então, perceba que aqui também é outro errinho, né? Normal, não vai atrapalhar o nosso objetivo. É o meu IL de t. Tá certo? Então, eu vou colocar no lugar do meu IL de t essa expressão aqui, certo? Então, nós vamos colocar aqui. Esse aqui seria o meu IL, né? De t. Então, deixa eu só colocar aqui IL de t. E evidentemente aqui seria o meu IL de t também, certo? Então, no lugar do meu IL de t, eu vou simplesmente colocar aquela expressão toda lá, certo? E isso vai ficar assim, certo? Então, eu vou simplesmente substituir essa equação aqui. Deixa eu só juntar aqui ela
para ficar mais compacta, certo? Então eu simplesmente vou tirar esse ampere daqui, que a gente sabe que é ampere, certo? E ela vai ficar assim. Então eu vou apagar isso aqui dessa forma. E agora, no lugar do meu IDL, talvez esteja escrito ruim aqui, eu vou colocar essa expressão toda aqui, ficando dessa forma. Vou tirar só esse ampere daqui também, não é necessário. Compactar mais as coisas aqui. E agora sim eu vou tirar o meu IL e substituir IL de T por essa equação aqui, certo? Perceba que aqui eu tenho mais vezes menos, menos. Logo agora ficou faltando a gente descobrir apenas o nosso IR, certo? Quem é o nosso IR? Bom, eu tenho essa tensão aqui, certo? E eu vou colocar ela novamente aqui, certo? Vou chamar ela de V de T. E ela é igual a isso aqui, certo? A gente sabe pela a lei de Ohm que I é igual, que U é igual a RI. Inclusive meu nome é Yuri e eu para decorar essa fórmula eu falo Uri, né? Uri. Tiro só o Y. Todos os velhos me chamam de Uri, todos eles. Ou Uri. Alguns falam Luri também. Mas então seria interessante você gravar essa fórmula aqui, Uri. Pois bem, então se eu tenho a tensão e eu divido ela pela resistência, eu simplesmente vou achar a corrente, certo? Então eu vou simplesmente pegar essa tensão aqui e dividir ela pela resistência. Eu vou estar achando essa corrente aqui, ó. Tá certo? Então, no lugar dessa corrente R, simplesmente eu vou colocar isso aqui. Eu vou só tirar agora, colocar isso aqui mais pra cá e organizar as coisas aqui, certo? Então eu vou tirar o IR. Perceba que a partir do momento que eu divido isso por R, isso aqui se torna I de R, né? Então, no lugar do I de R, eu vou colocar isso aqui, certo? Você deveria pensar, pô, mas eu tenho uma equação e 3 incógnitas. Na verdade, você tem 2 incógnitas. Você tem o R e o L. Porque o T, você tem o T é o tempo, né? E ele vai em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então você tem 2 incógnitas e infinitas equações. Aí que tá o legal, ó. Porque você pode botar o T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2 e ir fazendo, certo? Infinitas equações. Pois bem, vamos colocar o nosso T igual a 0 para facilitar as coisas aqui a princípio, certo? Se a gente colocar o nosso T igual a 0, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai sumir, porque eu já falei, né, que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, inclusive o próprio 0. Isso aqui vai virar 1. Isso aqui vai virar 1. Deixa eu só colocar aqui. Isso aqui vai virar 1. E só. Então, isso aqui eu vou cortar com isso aqui, ó. Tá certo? E quem é menos 1,2, menos 1,5? Isso aqui eu vou tirar, certo? E 1,2 menos 1,5 vai dar menos 2,7. Vamos colocar aqui menos 2,7. Certo? Agora, se eu vou tirar isso aqui, que isso aqui vai dar 0. Se eu passar isso aqui para cá, certo? Eu vou passar positivo. E mais 3,5 menos 2,7 vai dar 0,8. Vou passar o R para o lado de cá. Nosso R vai ser igual a 4 dividido por 0,8, certo? E o meu R vai ser igual a 5 ohms, conferindo assim com a resposta do livro. Bom, se eu tenho o R igual a 5 ohms, agora fica fácil
de achar o L, certo? E para isso a gente vai fazer o seguinte: basta que eu coloque qualquer um número aqui, certo? Por exemplo, t igual a 2, né? E aí substituo o R e perceba que eu vou achar o L. Mas existe uma forma ainda mais fácil de fazer isso. É fazer com que o meu t ele seja muito grande, certo? Então eu vou fazer com que o meu t seja muito grande, meu t seja infinito, certo? Então, na verdade eu não posso fazer com que meu t seja infinito, porque filosoficamente falando, infinito não é um número, né? Mas eu vou fazer o meu t ser tão grande quanto eu queira. E pode colocar um t bem grande mesmo. Logo isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, e vai sobrar apenas essa equação, certo? Eu vou só organizar ela dessa forma. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar o 3,5 para cá. Então, mais 3,5 menos 1,5 dá 2, certo? Eu ainda posso passar o 5 para cá. 5 vezes 2 dá 10, certo? Então, 10 é igual a 1 sobre L. Então, o meu L vai ser igual, passo o 10 para cá, certo? Vai ser igual a 0,1 Henry. Confirmando assim a resposta com a resposta do livro. Existe na página 252, capítulo 7, certo? Do livro Brichard and James. 7ª edição, Circuitos Elétricos, é o livro que eu estou seguindo aqui. Eu sempre falo ele, caso alguém nunca tenha ouvido, né? Então, eu já falei que eu não vou fazer, eu vou fazer apenas os exemplos, né? Porque os exemplos, os exercícios aqui, eles são bastante similares aos exemplos, então eu vou deixar os exercícios com um exemplo. E existe apenas um exercício aqui, que é o 7.5-1, né? E aí eu vou deixar para você fazer esse exercício, tá certo? Qualquer dúvida você pode mandar aqui para mim, né? Ou no e-mail, ou então nos comentários, que se eu souber, com certeza eu vou responder, né? A não ser que eu não possa responder. Então é isso. Até o próximo vídeo.